Fala galera, beleza? Aqui é o professor João Marcos do curso CASD. Tem sido um prazer muito grande trabalhar com vocês. A gente já está no meio da nossa caminhada, a gente vai ter aula hoje sobre lançamento oblíquo. Nós aprendemos já vários assuntos relacionados à dinâmica e, sinceramente, esse aqui é um assunto que não é simples. É natural os alunos sentirem dúvida, mas a gente está aqui para ajudar, estou aqui para tentar dar dicas de alguma forma que vocês nunca escutaram ou nunca pararam para pensar desse jeito. Espero poder ajudar um pouquinho na construção desse conhecimento. Beleza? Vai ser importante na aula de hoje todo o conhecimento que a gente vem construindo lá em movimento uniforme, movimento uniformemente variado com aceleração constante, toda a formação gráfica daqueles movimentos, porque aqui no lançamento oblíquo é tudo junto. A gente tem um lançamento, a gente tem um movimento que mistura, que envolve várias dinâmicas na mesma situação. E a gente desmembra para conseguir entender esse movimento. Beleza? Vamos junto, passo a passo, devagar. Eu acho que a gente vai conseguir entender esse assunto, tá bom? Então vamos lá, lançamento oblíquo. Qual que é a diferença do movimento oblíquo para a queda livre e o lançamento vertical que nós já estudamos? Eu vou voltar agora e vou dar um resumo sobre o lançamento vertical. O que era o lançamento vertical? Uma pessoa com uma bola na mão, um objeto na mão qualquer, ele pega esse objeto e lança para cima. Simples assim. Ele lança, esse objeto parte com determinada velocidade, vai perdendo energia por conta da ação da gravidade, a gravidade rouba energia até que esse objeto para. No auge da trajetória, ele para e começa a cair em queda livre. Cai, até na altura original do lançamento. Lembraram disso? Esse movimento é o lançamento vertical. Ele acontece unicamente no eixo vertical. Beleza? É similar à queda livre. Na queda livre a gente tem um objeto parado que ele, a partir de um dado momento, ele passa a cair unicamente pela ação da gravidade. A queda livre está inserida no lançamento vertical. Puxaram aí no raciocínio? Se tem dúvida, revisa, dá uma olhada, revisa as equações, porque agora a gente vai precisar desse conhecimento para construir o próximo passo. No lançamento oblíquo, ao invés de lançar um objeto simplesmente para cima, a gente tem um objeto lançado para cima e para o lado. Vamos lá, um exemplo. Um canhão, quando atira um objeto, uma bala lá de canhão. O operador regula a inclinação do canhão, dá o start e esse objeto é lançado obliquamente. Veja só, ele é lançado só na horizontal? Não. Ele é lançado só na vertical? Não. Ele é lançado de forma oblíqua, ou seja, o ângulo de lançamento ele tem uma diferença da horizontal. Então a gente tem um ângulo de lançamento em relação à horizontal. E aqui já vem a primeira informação para o nosso problema. A gente vai chamar de ângulo θ, beleza? Só uma convenção, pode ser qualquer um. Aqui a gente vai chamar de ângulo θ. Olha só, esse movimento, ele é um movimento único. Ele lança, atinge seu ápice e cai. Mas para que a gente consiga definir esse fenômeno físico matematicamente, a gente tem que dividir os movimentos. A gente divide em um movimento no eixo X e em um movimento no eixo Y. Por que isso? Porque o lançamento oblíquo, como eu já falei, e vou falar isso várias vezes, ele é a conjunção de dois movimentos. Então, o vetor velocidade inicial, ele é composto, ele é uma soma vetorial desses dois vetores. O vetor no eixo X e o vetor no eixo Y. Aqui, abre parênteses. Esse raciocínio vetorial merece uma revisão. Aqui a gente não tem tempo, nem é o objetivo, mas puxem lá uma aula atrás, deem uma revisada nesse assunto. O vetor velocidade inicial, que faz ângulo θ com a horizontal, é a composição, ou ele pode ser decomposto em dois vetores, no eixo X e no eixo Y. Vamos lá, o objeto parte. Ele partiu, bum! O canhão lançou a bala aqui.
A partir desse momento, qual é a velocidade descrita no eixo x? Em um lançamento oblíquo, a velocidade no eixo x é constante. Então, olha só. A bola é lançada aqui. Ele sobe e desce, mas se a gente olhar só para o eixo x, a velocidade é constante. Aqui, ó, na minha mão esquerda, analisa o eixo x. Ela faz isso aqui, ó. Enquanto sobe e desce, o deslocamento horizontal é constante. E no eixo vertical, no eixo y, qual que é o tipo de movimento descrito? É um movimento similar ao lançamento vertical. Ele parte com a velocidade inicial, a ação da gravidade, a gravidade passa a agir sobre esse objeto, ele vai perdendo energia, sobe e desce. Só que agora, ao invés de ser somente no eixo vertical, ele faz para o lado também. Então ele faz assim, ó. Conseguiu raciocinar? Conseguiu enxergar a composição desses dois movimentos? Então olha só. Desprezando os atritos, desprezando outros fenômenos e considerando só a gravidade, veja bem, a gente tem aqui na horizontal um movimento retilíneo uniforme e a gente tem na vertical um movimento de lançamento vertical, que é o movimento uniformemente variado. Eu só tenho uma aceleração constante agindo. Vamos lá, a gente vai conseguir raciocinar junto. Olha só. Lembra que eu comentei que a gravidade é a grandeza que altera a velocidade? Se eu falo para vocês que no eixo horizontal eu tenho um movimento constante, eu não tenho uma aceleração agindo na horizontal. Não tem atrito, não tenho nenhum tipo de força, não tenho campo gravitacional, não tenho nada. E no eixo vertical eu tenho a ação da gravidade. Essa ação da gravidade no eixo vertical, ele é o responsável por fazer o meu movimento ser uniformemente variado. Tá bom? Um pouco de matemática aqui, ó. Isso aqui vai ser importante e a gente já começa nossas primeiras definições. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? Vx0 sobre V0. Então eu tenho que a minha componente horizontal do movimento é V0 cosseno θ. Guarde essa informação. Vou fazer similar para seno. Seno de θ, cateto oposto sobre a hipotenusa. Vy inicial dividido sobre o meu V0. O que vai ser a minha velocidade y inicial ou velocidade vertical inicial é a minha módulo da velocidade seno θ. Aqui eu tenho a minha componente vertical. Tá bom? Guarde essa informação. Esses dois componentes, vetorialmente, constituem a minha velocidade inicial, o meu V0. Beleza? Então, olha só. Aqui eu criei para vocês as equações dos dois movimentos. Eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Ele descreve o meu lançamento oblíquo no eixo x. Então, vamos lá. Eu tenho velocidade constante. Por que a minha velocidade é constante? Porque a minha aceleração no eixo horizontal é zero. Se eu não tenho aceleração, velocidade constante. Para a velocidade constante, S igual a S0 mais VT. Beleza? Nada de novo. A gente já aprendeu nas últimas aulas. E aqui, ó, aqui vem um pouco de novidade. Por que eu chamo S de SX, V0 de V0x? Porque agora eu preciso especificar. Eu estou analisando o movimento no eixo horizontal, mas eu tenho o S lado vertical, eu tenho o V lado vertical, para não confundir, para a gente separar o que tem de ser separado, agora eu chamo a minha posição no eixo x, a minha velocidade inicial no eixo x. O tempo é único para os dois. Beleza? Então eu vou ter aqui que posição é V0 cosseno de θ, t. O que eu fiz? Substituir o meu V0x aqui, ó. Eu estou substituindo esse termo lá. Então eu vou ter V0 cosseno θ vezes o tempo. Guarda essa informação. Tá bom? Guarda essa informação. E aqui eu tenho SX. E aí, galera, olha só. Nas últimas aulas eu tenho dado essas dicas para vocês. No lançamento oblíquo, vão surgir várias fórmulas.
com termos novos. Mas o raciocínio original é o mesmo. Tudo vem do nosso MRU e do nosso MUV. Tudo vem lá da nossa origem do raciocínio. Então, ao invés de ficar decorando todas essas fórmulas, entendam como elas são construídas. Eu tenho certeza que vai ser muito melhor para vocês. E lá no final, quando a gente esquematizar tudo, vocês vão olhar uma fórmula e entender o que ela diz, o que aqueles termos significam para você. Tá bom? Então, olha só. Se eu olho essa fórmula e vejo cosseno θ, eu já raciocino no eixo horizontal. Tá bom? Isso começa a ficar familiar. No eixo Y, que tipo de movimento eu tenho? Eu tenho um movimento variado, porque eu tenho aceleração da gravidade. Não é mais um movimento constante. Então a minha velocidade deixa de ser constante para ser uma equação do primeiro grau, em função do tempo. Então eu tenho velocidade é V0 mais AT. Essa é a fórmula universal. Substitua as informações para o eixo Y. Lembra que eu ensinei vocês que a gente tem que separar agora o joio do trigo? Eu não posso mais pegar uma informação de Y, jogar em X, de X jogar em Y. Eu tenho que construir o meu raciocínio de forma separada. Então eu chamo agora velocidade no eixo Y vai ser igual a velocidade inicial no eixo Y menos GT. Por que menos GT? Lembra lá de lançamento vertical? Eu adotei a minha trajetória para cima, a gravidade está contra a minha trajetória, eu substituo por menos GT. Beleza? Aqui a gente ainda não vai abrir por enquanto, vai ser no próximo passo a gente vai raciocinar mais sobre essa equação. Velocidade e agora a posição. Essa é a fórmula geral da posição para o movimento uniformemente variado. O que eu estou fazendo aqui? Mais uma vez, substituindo as informações do nosso movimento vertical. Nada demais. Pega termo por termo e a gente vai raciocinar junto. Se a minha posição está na origem, está no zero, eu corto esse zero. O meu V0t, eu chamei de V0yt. Menos meio de AT quadrado, menos meio de GT quadrado. Tranquilo. Aqui eu consegui definir a minha posição em Y, a minha posição em X, a minha velocidade em X é constante e a minha velocidade em Y não é constante e tem aqui a sua equação. Tá bom? Galera, esse é nosso primeiro papo sobre lançamento oblíquo. Eu vou voltar daqui a pouco com a próxima lousa, mais informações, e aí no final tudo vai fazer sentido para vocês. Beleza? Continuando o nosso raciocínio, eu trouxe agora para vocês uma figura com números, com uma representação numérica dos valores de x e y para tentar exemplificar melhor. Eu acho que vai trazer um pouco mais de clareza para o nosso raciocínio. É a mesma figura do quadro anterior, só que agora eu substituí em x e em y os valores e eu vou tentar explicar para vocês praticamente a mesma coisa, trazendo alguns pontos específicos. Tá bom? Olha só, no eixo x, a bola é lançada fazendo um ângulo θ com a horizontal, certo? No eixo x, a minha velocidade inicial, que está aqui paralela à horizontal, é 15 metros por segundo. Tá bom? No plano horizontal, paralelo à superfície, ao horizonte de lançamento, eu tenho alguma aceleração? Desprezando os atritos e outros fenômenos. Eu tenho alguma aceleração? Eu só tenho quem? Eu só tenho a gravidade. E a gravidade, ela está onde? Na vertical. No plano horizontal, eu não tenho aceleração, tá bom? Então a bola é lançada. Ela é lançada com a velocidade, com o módulo de velocidade, 20 metros por segundo. Na horizontal, o meu Vx é 15 metros por segundo. No meio da trajetória, nessa bolinha, qual que vai ser o meu Vx? 15 metros por segundo. Por quê? A aceleração é nula, velocidade constante. No ápice da trajetória, o que eu tenho? Vamos lá? 15 metros por segundo. A minha velocidade horizontal é constante. Eu não tenho aceleração horizontal. Próximo passo, próxima bolinha, velocidade horizontal 15. E depois 15 na horizontal, velocidade constante. Beleza? Agora vamos analisar o movimento na vertical.
Opa, na vertical muda. Eu tenho quem? A gravidade. Beleza? Na vertical, eu tenho um vetor de 20 metros por segundo. Depois de 1 segundo, eu tenho aqui, ó, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, tá bom? Depois de 1 segundo, a gravidade atua, rouba da minha velocidade 10 metros por segundo e eu tenho uma velocidade de 10 metros por segundo. Beleza? Então perceba, o meu vetor velocidade vertical começa grandão, diminui, e no ápice, qual é a minha velocidade vertical? 0. É 0. Porque eu tenho um paralelo com o meu lançamento vertical. Ele começa, vai perdendo velocidade, para e cai novamente. Então, nesse ponto aqui, no meu ápice, eu vou ter velocidade vertical, velocidade em y, igual a 0. 0. Eu só tenho componente horizontal, que continua sendo 15. É outra história. Beleza? A partir desse momento, a minha bolinha começa a cair. A minha gravidade continua atuando. A gravidade atua o tempo todo. Então ela parte do repouso vertical, começa a ganhar velocidade e depois de 1 segundo, já no terceiro segundo de todo o nosso raciocínio, o que eu tenho? Menos 10 metros por segundo. Certo? Agora eu já estou num movimento que está sendo acelerado para baixo. Tá bom? E aqui, por simetria, depois de 4 segundos, a gravidade continua atuando e eu vou ter o quê? Menos 20 metros por segundo. De forma simétrica e de forma paralela aos meus 20 metros por segundo para cima lá. Perceberam a simetria do movimento? Perceberam como que a gente decompõe o lançamento oblíquo em vertical e horizontal? E agora aqui vem o pulo do gato. O pulo do gato para vocês matarem as questões. O que une os dois movimentos? Qual é a variável que é única para os dois? O tempo. Eu tenho equação de posição e equação de velocidade para x, e eu tenho equação de posição, equação de velocidade para y. São tipos de movimentos diferentes. Mas o que une as duas componentes? O tempo. Não tem tempo x e tempo y. Tempo é tempo. E, resumidamente, na maioria dos casos de questões que envolvem cálculo, o tempo vai ser o elo. Ele vai te dar uma informação em x, você geralmente vai usar o tempo e resolve a equação para y e vice-versa. Beleza? Percebam que em nenhum momento eu falei tempo x, tempo y. O tempo é o que vai unir as duas componentes. Tá bom? E aqui a gente tem dois pontos peculiares. O ponto ápice e o ponto final da trajetória. Tá bom? Em H máximo, o que é H máximo? É a altura máxima que essa bolinha atinge. Eu chamo de ápice. Qual a minha velocidade em x? A mesma. 15 metros por segundo. E em y, 0. Esse v de y0 mata muita questão teórica. Tem muita questão que vai jogar com essa velocidade nula em y. Tá bom? Muita atenção. E em A, o que eu chamo de A? O alcance. Quando eu estou falando de um lançamento, eu estou falando de bola de canhão, criança que está com uma pedra, um objeto, uma arma, por exemplo, que dispara um projétil inclinado. Então, a variável alcance, a distância entre o ponto de lançamento e o ponto de queda, é importante para a gente, tá bom? Então, em A, no ponto final da trajetória, onde ele atinge o meu objetivo, eu tenho Vx igual a 15, tá bom? Vx igual a 15 metros por segundo. E o meu Vy? Tem um valor em módulo igual à inicial, porém no sentido oposto. Eu vou ter menos 20 metros por segundo. Eu só quis enfatizar e marcar esses dois pontos com vocês. Tá bom? Olha só. Próximo passo. A gente tem aqui
duas variáveis que são importantes no lançamento oblíquo. O tempo de subida e a altura máxima. Nenhuma novidade, galera. São as mesmas equações, é o mesmo fenômeno, só que a gente vai pegar as equações que nós já aprendemos e aplicar para um determinado momento específico. A equação descreve um movimento inteiro. A gente pega essa equação e aplica no movimento que é interessante para a gente, no momento que é interessante para a gente. Tá bom? Então essa aqui é a nossa equação da velocidade quando a gente tem uma aceleração atuando. Tá bom? Eu pego essa equação geral da velocidade e aplico para o eixo y. Nada demais. Vy é igual à velocidade inicial em y menos gt. Beleza? A gravidade atua na vertical. Essa equação que descreve o meu movimento em y, eu vou aplicar em um momento específico, o ápice da minha trajetória. Tá bom? Eu estou aplicando a minha equação que descreve um movimento completo em um movimento específico, que eu chamo de ápice. No meu ápice, qual que é a minha velocidade em y? 0. Lembra? É quando ocorre a inversão do movimento. Ela sobe, para e começa a descer. Nesse momento, velocidade de y, 0. E a minha velocidade inicial de y? É aquela lá do começo, da decomposição do vetor. Velocidade inicial, seno θ, menos g, t. E aqui eu chamo de tempo de subida. Por que eu posso chamar esse tempo de subida? Porque é o lapso temporal do começo do movimento até a velocidade vertical ser zerada. Tá bom? Começou, subiu, 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 parou para começar a descer. No momento que ele para, eu tenho tempo de subida. Beleza? Galera, é a mesma equação. É a mesma equação. A gente só está aplicando para que a gente chegue numa variável que interessa para a gente. Nada além disso. Eu vou fazer aqui os arranjos matemáticos simples. Eu vou jogar esse conjunto para cá e passo o g dividindo. Tá bom? Eu vou ter tempo de subida, vai ser velocidade inicial seno θ sobre g. E aqui é o seguinte, professor, preciso decorar essa fórmula? Não. Definitivamente não. Só que se você, cada um tem um sonho, cada um vai fazer uma prova. Se você vai fazer uma prova mais concorrida, um vestibular de mais alto nível, um concurso público de mais alto nível, saber esse tipo de equação vai te fazer ganhar tempo. Então, é simples você, na hora da prova, deduzir, fazer esse raciocínio que eu falei para vocês. E alguns vestibulares permitem isso, permitem esse tempo, mas outros não. Outros, você vai precisar saber essa fórmula para jogar direto e ser uma ferramenta para um outro raciocínio. Então, o que eu recomendo para vocês, entendam, fixem esse raciocínio, e se acharem válido decorar, beleza. Mas não decora pura e simples todas as formas aleatórias que surgirem. Tá bom? Então a gente tem aqui o tempo de subida. Altura máxima. É o mesmo raciocínio. A gente vai pegar uma equação geral que descreve o movimento e aplicar para um momento interessante. Essa equação de Torricelli da velocidade. V quadrado, V inicial quadrado, mais 2A, delta S. Eu vou aplicar essa equação para o eixo y, vertical. Eu vou ter aqui, velocidade em y ao quadrado é igual a velocidade inicial de y ao quadrado menos 2gh. Por que eu chamo isso aqui de h? Porque o meu delta S, a minha variação, o meu deslocamento na vertical é nada mais que a altura. Beleza? Então eu vou ter a equação que descreve a velocidade em y aplicada no ápice novamente. Aplicada no momento em que a velocidade em y é zerada. Ela se torna nula. Então, a velocidade no ápice de y é 0. Eu substituo aqui a minha velocidade inicial de y, que é v0 seno θ. Beleza? Todos esses dois fatores multiplicados ao quadrado, menos 2g, h máximo. Por que eu chamo aqui de h máximo? Galera, é intuitivo, tá bom? É intuitivo. Aqui eu tenho o ponto máximo dessa bola,
desse objeto que foi lançado. Então aqui eu tenho o ápice e, consequentemente, o meu H máximo. Tá bom? Eu vou ter dois fatores multiplicados. Quando elevados ao quadrado, eu tenho esse ao quadrado vezes esse ao quadrado. Tá bom? Eu vou isolar H máximo. Tá bom? Vou passar esse termo para cá, ele fica positivo e divido por 2G. Então, o meu H máximo é velocidade inicial ao quadrado, seno quadrado de θ dividido por 2G. Professor, preciso decorar? Não precisa. Mas cada um sabe o tipo de vestibular, o tipo de prova que vai fazer. Se você está buscando vestibulares mais concorridos, vestibulares militares que exigem mais do aluno, você vai estudar tanto que automaticamente você vai saber essa equação. Mas não precisa decorar. Construa o raciocínio. É mais importante até para você acertar questões teóricas do que especificamente decorar essa forma. Beleza? No próximo quadro, eu vou trazer para vocês a última parte da nossa aula teórica. Vou falar sobre o ângulo de inclinação do lançamento e alguns aspectos teóricos e, em seguida, exercícios. Beleza, galera? Vamos juntos, a gente, passo a passo, consegue vencer todos os desafios. Até mais!